O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, desde 2003, quando foi incluído no calendário escolar nacional, mas foi instituído oficialmente como feriado no país no ano de 2011. Apesar da lei, é feriado em somente 1.260 cidades brasileiras, onde as câmaras locais aprovaram leis regulamentando a decisão. Em Batatais, desde o ano de 2017, por um projeto de lei de autoria do então vereador Reginaldo de Oliveira, o Sabará, o feriado da Consciência Negra é celebrado na cidade. Porém, este dia já foi motivo de muitas discussões. Em 2019, a Justiça suspendeu o feriado atendendo a um pedido da ACE Batatais, a Associação Comercial e Empresarial da cidade. A celebração da Consciência Negra é a celebração de um povo que se forjou na luta. Então, celebremos em luta. O Dia da Consciência Negra veio para contribuir com a problematização e rompimento de padrões estéticos, morais e culturais na sociedade brasileira. Tem como ponto central pensar em estratégias para construir e reconstruir a todo momento a humanidade da população negra. É importante olharmos com cuidado e atenção para a história do povo negro e para tudo aquilo que com tanto sangue e suor foi conquistado. Nomes e personagens que ecoam na história devem e merecem ser lembrados. Por eles, pelos outros e pelos que virão, estaremos presentes. Olá, boa tarde, tudo bem? Uma edição especial do nosso podcast em comemoração ao Dia da Consciência Negra. E hoje a gente está aqui, está acontecendo um evento nesse sábado, né? Vocês estão vendo esse episódio no domingo, no Dia da Consciência Negra. Eu tô com a Maraísa, eu tô com o Gabriel para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância dessa data e a importância da conscientização, a importância de se falar do negro. É mais ou menos isso, Maraísa. Obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente sabe da tua correria, principalmente hoje, mas para a gente falar um pouquinho disso. Oi lá, tudo bom? Boa tarde. Obrigado, Michel, novamente por estar aqui. A importância desse dia, ela para a gente faz uma diferença muito grande, né? Porque é um momento que as pessoas realmente param para colocar essa pauta em questionamento, né? Então é um dia muito importante para nós. A gente está comemorando hoje, né, no sábado, né? Então tá assim um pouquinho adiantado aí. O evento está acontecendo aqui no terminal rodoviário, mas ele é de grande importância que a gente entenda que esse é um assunto para o ano todo, né? E não só para esse mês de novembro. Agradecer o Gabriel também. Faz tempo que eu tô querendo falar com o Gabriel, só que ele na correria, pela família que ele vem, né? Pela sua mãe, pela representatividade que ela e você tá dando sequência nesse legado dela, da raça negra, de estar sempre participando das coisas. Obrigado, Gabriel.
Gabriel. Que prazer falar com você. Obrigado você pelo espaço. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que o pessoal está assistindo. Acho que é super importante a gente reforçar, né? E aí, como a Maraísa falou, reforçar também a importância de falar desse assunto durante o ano inteiro, né? Eu acho que esse momento aqui, novembro, é um momento onde a gente... além de comemorar, traz essas pautas e essas questões todas aí que fazem parte do nosso dia a dia, né? Porque a gente vive, né, o dia a dia aí e vai entendendo as lutas, entendendo as necessidades, né? Eu que nasci dentro desse meio aí, assim, fico muito orgulhoso de poder estar levando um pouco desse legado adiante. Maraísa, a gente vê que nos dias de hoje ainda, existe comentários preconceituosos, existe segregação só pela cor, pela classe social. Obviamente que a gente vai falar de racismo. Como é que você encara isso depois de tanta batalha, de tanta luta da classe negra, de tanto engajamento, ainda a gente se depara com racismos velados, enfim, muitas vezes descarado. Como é que você encara isso? Bom, primeiro a gente tem que entender a história do Brasil, né? E é entender que a gente ainda estamos engatinhando, né? Então eu acho que a gente está num patamar agora muito melhor. Então, assim, eu vejo sempre pro lado do copo cheio e não do copo vazio. E aí isso é importante, a gente saber que hoje a gente tem voz. E que essa voz ela está sendo ouvida, que a gente consegue ter essa representatividade, trazer essa ancestralidade toda conosco, né? Os que vieram antes da gente foram muito importantes para essa batalha. E eu acho que agora sim a gente está colhendo os frutos do que eles trouxeram. E eu acredito que que daqui para frente o futuro é o que vai realmente colher o que a gente está plantando agora. A gente ainda está aí, né? Assim, se a gente for analisar quanto tempo o Brasil ainda escravagista e aí depois da escravidão, quer dizer, a gente está engatinhando ainda, né? Então realmente é um passo pequeno, mas é um passo muito grande para nós e necessário. Gabriel, a cultura da raça negra ela é muito rica, né? A gente pode trazer o samba, a gente pode trazer a arte, a cultura, a dança, enfim, e ela vai se agregando com outras culturas. Isso que é bacana também, né? Mostrar essa qualidade cultural, né? Eu acho que quando a gente fala em cultura afro, né? Cultura afro-brasileira, principalmente quando a gente usa o brasileira, né? É porque ela foi se misturando aí às outras culturas, né, dos povos originários, a cultura até do próprio europeu, né, acaba tendo essa mescla aí, mas a gente também precisa pensar em outras coisas que vieram lá da África, né, como a Maraísa estava falando, a gente ainda precisa falar de racismo, ainda precisa falar dessas questões, mas eu acredito que também a gente precisa começar a dar um passo além, né, e mostrar o que esse povo, qual a contribuição desse povo trouxe para cá, né? É importantíssimo a gente ainda falar sobre o racismo, mas a gente precisa lembrar, como ela disse, daqueles que vieram antes da gente, né? E aí se a gente parar para analisar aí, lá no Egito, né, berço da filosofia, né, tudo isso está ligado à África, né? A gente tem muita coisa da arte, da cultura para mostrar, mas eu acho que a gente também tem outros valores aí que precisam ser lembrados, né? Porque muitas vezes a gente lembra, quando fala de cultura negra, a gente lembra do samba, a gente lembra do futebol, né? Mas a gente precisa começar a dar um passo além disso, assim, entender que tem outras, a gente pode contribuir e a cultura negra, principalmente africana, ancestral, contribuiu para muita coisa que a gente vive hoje, né? Maraísa, o Gabriel falou uma coisa interessante de muito além. O negro ele ainda é minoria, né? Seja na política, seja na educação, seja na mídia. Devagarzinho, obviamente, concordo contigo que está engatinhando tudo, tal, mas na tua opinião, o negro ele não tem que tomar mais à frente, ele tem que... Porque assim, é uma luta, né? A gente, pelo menos aqui para trás, para aprovar o feriado da consciência negra foi uma luta. Parece que é muito mais difícil, mas de repente o negro está aparecendo mais, tá se colocando na questão política, na questão artística, mais para poder igualar, não seria uma saída? Seria, mas aí eu volto a falar exatamente isso, assim, o nosso povo foi segregado durante muito tempo, então eu falo assim, e aí eu falo até da minha mãe mesmo, que pouco tempo ali, eles eram cerceados de falar, então, logicamente, que os nossos pais falaram menos do que nós, então eu vejo a juventude hoje muito mais atuante, por isso que eu vejo assim, que a gente está engatinhando o que eles nos ensinaram a ter esse empoderamento de pessoa.
A gente está conseguindo fazer com que esse empoderamento chegue aos lugares. E então a gente vai conseguir colher isso lá na frente. Vai ser meus filhos, os meus netos, eles que vão colher o que a gente está plantando aqui agora, né? Porque a gente vai ainda a gente está como que nos primeiros passos, é eles que vão realmente fazer essa caminhada. Porque, assim, hoje a gente consegue falar, hoje a gente tem voz na mídia, hoje a gente tem voz ativa, mas as outras pessoas não tinham, né? Os que vieram antes de nós não tinham. Era 1 ou 2 que levantava essa voz. E esse 1 ou 2 foi muito apedrejado, né? Então, hoje, para a gente conseguir chegar... E a gente ainda é apedrejado, né? E bastante, né, Gabriel? Esse mês que a gente que o diga, né? Aconteceram muitas coisas. Então, tipo assim, a gente entende que esse processo, ele é um processo lento para o Brasil, muito lento ainda. Mas é um processo necessário, é um processo que a gente sabe que é uma luta, que não é fácil, ela é diária, todo dia a gente tem que repetir a mesma coisa, todo momento, mas isso é importante para que essa sociedade lá no futuro colha esses frutos que a gente está plantando agora. Tivemos alguns avanços, né? A questão da cota. Qual que é a importância, na tua visão, Gabriel, da cota para o negro, para de fato tentar igualar? Até porque a gente sabe da dívida que o Brasil tem com a raça negra. Enfim, como é que você vê a questão da cota? Eu acho que a cota é importantíssima, assim, né? Justamente por essa dívida histórica, né? E aí, eu acho que a cota, ela vai muito além, né? Porque muita gente pensa só na cota no momento do estudo, mas o que a gente tem que pensar é no depois disso, né? Quantos médicos negros vão surgir, quantos professores, quantos acadêmicos vão surgir, né? E aí, a partir do momento que a gente tem essas pessoas nessas posições, que são posições consideradas aí, né, de maior liderança ou de maior destaque, a gente consegue ter essa representatividade maior, né? É um exemplo que eu uso do meu próprio trabalho. Eu sou diretor de arte, trabalho com publicidade, fazendo cenário e tal, e aí eu acredito que é muito importante não só a gente ter pessoas negras na frente das câmeras, mas também nos bastidores, porque aí a gente consegue cobrar e a gente consegue levar o nosso olhar, a nossa forma de pensar para frente da câmera, porque não adianta a gente ter atores e atrizes negras, mas os diretores, os autores serem todos brancos e levarem a cultura deles, né? Então eu acho que é uma forma que a gente precisa ter aí de começar a trazer, até por exemplo, eu estava falando com os alunos, né, das escolas aí essa semana, tem um professor biólogo que pela primeira vez ele fez uma ilustração em um livro de biologia que tinha uma gestante negra, né, mostrando ali o feto dentro da barriga da cor negra, né? E aí quantas pessoas vão se sentir representadas com isso, né? Quantos anos de ensino a gente teve e nunca teve essa imagem sendo representada ali, né? Então eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir começar a ter esses avanços, né? Percebe, né, a questão do cinema também, a repercussão do Pantera Negra como um super-herói negro, até porque a gente é uma geração, não sei vocês, né, eu sou da geração da Xuxa, né, e aí a gente não tinha uma mulher para ser uma referência para as crianças. Eu acho que todo esse engajamento, né, Maraísa, vai valendo a pena, porque hoje a molecadinha que vai crescendo, eles conseguem ter algumas pessoas que podem ser espelhos da classe negra, né? Exatamente. Essa é a grande questão, né? A gente conseguir colocar essas pessoas lá para ter essa referência, né? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala assim que nós somos a minoria nesse cenário, nós somos a minoria nesse cenário, mas somos a maioria da população brasileira. E eu acho que é isso que o negro ele precisa saber disso, né? E entender esse real papel e essa força, porque quando ele entender isso, ele vai mudar o que está em torno dele. Porque se ele vai entender, nossa, se eu sou a maioria, por que eu não me encontro nos lugares de acesso? Né? Porque quando eu vou a um teatro, eu não encontro pessoas. Porque quando eu estou numa clínica particular, eu não encontro pessoas, né? Então eles vão começar a se impor e falar, não, peraí, se nós somos a maioria, nós temos que estar a maioria nesses ambientes. E aí eles vão começar realmente a trilhar o caminho deles para que realmente a gente consiga ficar ali igualitário. A representatividade, de fato, que a criança vê, ela gera isso, né, Gabriel? Que nem você está falando. E eu achei muito interessante, nunca tinha pensado por esse viés. Não basta estar na frente da câmera. Ele tem que ser parte da equipe para servir também, para a molecada poder olhar e falar, opa, eu posso ser um ator, eu posso ser um cameraman, eu posso ser um diretor. É super importante isso. E aí essa questão da representatividade é uma coisa que sempre que acontece algum caso aí, né, de racismo, porque
muita gente fala, vocês são muito mimizento, né? Isso tudo já passou e tal. É uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas, principalmente para os meus amigos muito particulares, assim, é o seguinte: quando a gente sai e vai para um evento ou para um restaurante, olha ao teu redor. Quantas pessoas negras tem ali? Quantas delas estão se divertindo e quantas delas estão trabalhando, né? Isso eu acho que a partir do momento que uma pessoa que não é uma pessoa negra consegue colocar isso na cabeça e consegue observar ao redor, ela vai entender o que a gente está falando e qual é a nossa reivindicação, né? Porque, infelizmente, quando a gente sai, graças a Deus, a gente que está aqui está num lugar de privilégio ainda, perto de uma grande parte da população, né? Então, às vezes, eu moro em Ribeirão, perto do shopping. Quantas vezes eu vou no shopping e aí eu sento na praça de alimentação, eu olho em volta, cadê? Eu não vejo, né? Hoje, a gente ainda já começa a ver algum avanço, e aí principalmente na questão também que eu falo, que é a questão do visual, né? Eu fico tão feliz quando eu tô num shopping e eu vejo uma negra de cabelão black, assim, e brincão colorido, exaltando a ancestralidade, exaltando a raça dela, né? E aí é aí que entra essa questão também dessa coisa da representatividade, né? Não só na TV, principalmente hoje que a gente está numa geração da internet, né? Essa representatividade, ela tá na rua também, né? Então, assim, quando uma criança passa e vê a Maraísa de turbante, com brinco, isso já é a representatividade. A criança já pode se espelhar em quem tá aqui do nosso lado, né? Não só em quem tá distante ou quem tá na TV, né? E eu acho que é importante ele tocar nesse assunto, que eu acho que é importante a gente trazer essa cultura, exatamente, né? Que é uma cultura que nos pertence, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente trazer, porque a gente ficou muito tempo fora disso, né? Nossa cultura realmente ela foi apagada dos livros. Então, quando a gente traz essa cultura, eles identificam isso como deles, como pertencente a eles, e começam a realmente falar assim, não, eu posso, né? Isso não é feio, isso não não está trazendo nada para mim pejorativo. E aí eles começam a se empoderar disso, e é muito importante, né? A gente saber a nossa identidade, né? E saber que a gente temos traços diferentes um do outro, e que cada um vai ser diferente realmente, e que cada beleza está exatamente nesse ser diferente, né? Exatamente, e eu acho que é isso, eu acho que quanto mais o negro se mostrar mesmo do jeito que eu acho que é isso que, como você disse, a criança vê a Maraísa de turbante, vê você com dread e se encoraja, fala, porque antigamente era muito comum, se eu estiver errado vocês me corrijam, óbvio, eu não estou no meu local de fala, no meu lugar de fala, mas assim, a criança negra raspava a cabeça, a mulher dava um jeito de alisar, fazer uma trança, enfim, e é bonito aquele cabelão, eu pelo menos acho lindo, e aí eu acho que os negros fazendo e tomando espaço e tendo espaço também, não só na mídia, mas no dia a dia, como você disse, encoraja essas crianças a serem quem elas quiserem, né? Isso é muito louco, porque eu já até começo a chorar, porque eu choro à toa, né? Mas a minha mãe sempre foi muito militante. E na minha adolescência eu queria deixar meu cabelo black, e ela brigava comigo, ela falava, raspa, porque você não vai conseguir trabalho. E eu falava, mãe, você está lutando por uma coisa? Aí ela falava, entenda, eu sei o que é. Eu sei que vai ser difícil. E aí eu falava, vai ser difícil? Então vai ser mais difícil. Eu vou deixar o meu cabelo black. Eu vou trazer o meu dread, entendeu? E aí eu acho que é muito importante isso, assim, a gente mostrar que a gente está em posição de destaque, que a gente está em posição... Todo mundo está empregado, está trabalhando e está assumindo a sua identidade, porque isso é parte da nossa identidade, né? Eu até 15 anos, minha cabeça era raspada. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero assumir quem eu sou, né? E aí, hoje eu vejo meninos novinhos aí de dread já, ou de black, né? Espelhados em tudo isso, né? Espelhado na família, né? Então, como as coisas vão avançando a passos lentos, mas a gente está tendo alguns avanços, né? Muito sofrimento, né? E assim, porque é inadmissível a gente viver numa sociedade em que o cabelo faz a diferença, a cor faz a diferença, a questão de emprego ainda é muito comum, né? Obviamente, repetimos, tivemos avanços sim, e é notório, mas a gente não pode esquecer também que ainda esse preconceito, esse racismo velado, essa falta de empatia, de querer julgar pela
aparência ou pela cor e a gente vê isso muito nas escolas, e eu acho que também é uma tônica de se vir trabalhando, e não só a classe negra, mas a sociedade como um todo, trabalhar nessa desconstrução, que é difícil, é dolorida, mas eu acho que é válido, né, Maraísa? Bom, a área da educação é minha área, né? Eu sou professora, sou pedagoga e é complicado quando a gente pensa nisso, a gente quer colocar um rótulo em cada um, né? Que a gente quer colocar cada um dentro de uma caixinha e falar é assim, o cabelo tem que ser assim, você tem que usar tal coisa. E isso é muito complicado, e aí eu falo sobre todas as etnias, né? A gente tem que começar a aprender a respeitar o próximo, independente do jeito dele, né? Independente da sua etnia, independente dos seus gostos. E a gente começar a olhar para o outro, né? E esse espelho. E eu acho que pra gente, como negro, a gente tem essa questão muito forte, latente, que a gente tem que ser sempre melhor em tudo, porque a gente está aqui muito bem empregados, né, e trazendo conosco essa ancestralidade, só que não é fácil. Não são todas as escolas que abrem as portas para mim, como assim não é todas as empresas que abrem para o Gabriel, porque a gente tem que lutar, a gente tem que mostrar que a gente é mais do que isso, mais do que só o turbante, mais do que só o cabelo, mais do que só a nossa pele. Então a gente tem que ser 3 vezes mais melhor, a gente tem que sempre estar em primeiro para a gente poder conseguir esse espaço. Por isso que eu falo, a gente está engatinhando aqui agora, e eu espero que quando os meus filhos chegarem lá, eles não precisem provar tanto assim, entendeu? Né? Eles ter essa dificuldade que a gente tem hoje, entendeu? Eles possam, as portas estão abertas em todos os locais, entendeu? Então eles podem escolher o lugar que ele quer trabalhar, porque as portas vão estar abertas independente do cabelo que ele vai estar, independente da cor dele, independente se ele vai estar com tatuagem ou não, né? Independente de tantas outras coisas que as pessoas ainda colocam rótulos nas pessoas. O negro não basta ser bom, ele tem que ser o melhor, e além dele ser o melhor, ele tem que provar sempre. E se ele for pobre, ainda dificulta mais, Gabriel? Sim, é isso que a Maraísa falou, assim, a gente tem que, não basta ser bom, né, tem que ser 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, pra gente talvez se igualar, né, a uma pessoa que não é negra e que muitas vezes ali tá na mesma posição dentro de uma empresa, mas que tem um salário menor. E aí às vezes a gente pergunta assim, mas por que eu tenho um salário menor? A empresa não sabe te responder, mas a gente que é da raça entende, né? A gente entende no olhar, a gente entende no gesto, né? Então é isso que é só reforçar isso que a Maraísa falou mesmo, assim, a gente precisa ser 2, 3 vezes melhor para ser aceito, né? Então é uma batalha diária aí para a gente conseguir ter esses avanços aí. Isa, rapidinho, eu sei que vocês estão na correria, eu vou liberar vocês. Fala pra gente a importância desse dia, o Dia da Consciência Negra. Sabemos que o Dia da Consciência Negra tem que ser praticado todos os dias, mas qual a importância de se celebrar nesse dia 20, que a Câmara Municipal de Batatais aprovou, sobre muitas críticas? Eu costumo dizer que quando se trata do pobre e do negro, e dentro da política, parece que as coisas simples, né? Que a Câmara vive aprovando o feriado, nunca teve problema nenhum com o comércio, quando aprovou aqui foi aquela loucura. Qual a importância para uma cidade como Batatais? A importância, ela começa a ser importante para o Brasil. Eu acho que esse dia 20 ele deveria ser um feriado realmente aí a nível nacional, porque dia 20 vem falar dessa ancestralidade, né? Ele não é à toa esse dia 20, ele está aí, que ele vem trazer Zumbi dos Palmares, vem trazer Dandara, então ele vem trazer muita história, muito conhecimento, e ele já traz então essa parte dessa cultura tão perdida nossa, né? E aí ele traz esse empoderamento, então esse dia 20. Esse dia 20 traz pra gente um mês inteiro, ele não carrega só um dia, né? Mas é um mês todo dedicado realmente, e que aí muitas pessoas param para falar. Eu falo assim que são os antirracistas do mês de novembro, mas que bom que tem eles, né? Pelo menos tem um, né? A gente tem aí 12 meses no ano, pelo menos a gente tem essa oportunidade de poder falar para mais pessoas. E a gente precisa dessa oportunidade de chegar a mais lugares, né? Então, essa é a grande importância desse dia 20. E para a cidade de Batatais é super importante, né? Uma cidade ainda com muito preconceito, ainda muito preconceituosa. E aí eu falo assim, não, e racista, né? Então, preconceituosa e racista, porque o preconceito aqui, ele não está só na questão do negro, mas ele também está na questão dos pobres, né? E a gente precisa melhorar, porque é uma cidade muito pequena ainda, é uma cidade que está engateando também, que tem seus poucos anos aí,
e que tem uma potência muito grande, né? A gente vê grandes artistas saindo daqui de Batatais. E a gente não quer que esses artistas saiam daqui e não voltem mais para cá, mas que a gente quer que esses artistas estejam aqui e dê nome realmente a Batatais, que Batatais realmente reconheça esses artistas. Gabriel, obrigado. Eu ia tocar em assunto de carnaval, mas senão a gente vai estender, vocês têm compromisso, até porque, até esses dias eu estava fazendo uma reflexão, a questão por que o carnaval ele é tão polêmico em Batatais, né? Ai, prefeitura da verba, tudo. E eu tive um amigo que falou assim, Michel, mas é porque é atrelado ao negro. E eu nunca tinha pensado nesse viés, mas a gente deixa isso para uma próxima. Eu já deixo você anotado o compromisso, a Maraísa também. Quero agradecer, Gabriel, que prazer falar com você. De fato, reitero, fazia tempo que eu queria falar com você, mas as agendas não batem. Mas obrigado, foi um prazer, principalmente comemorando essa data que eu acho de suma importância, não só para a sociedade, mas para a questão da empatia, da questão de igualar, de falar, porra, eu não posso falar que o outro é menos pela cor ou pela classe social. Obrigado. Imagina, obrigado você aí pela oportunidade. A gente está aqui, o pessoal do Conselho, do NUAP, fazendo esse evento. Vai ser um evento bem legal aí, com bastante atração, né? Depois o pessoal vai poder conferir aí, quem não conseguir vir, né, nas redes sociais, acompanhar a gente aí. E acho super importante você também, com a rede social, trazer essas pautas, porque a gente precisa. E a rede social, querendo ou não, talvez hoje ela tenha um alcance, por mais que a televisão não seja... ainda seja o meio de comunicação de maior alcance, o de maior acesso para a população brasileira, a internet está chegando aí com tudo, e eu acho que é super importante trazer essas pautas para a internet. Obrigado, Gabriel. Maraísa, é sempre um prazer. Me perdoe, eu sei da tua correria e você numa paciência atendendo a gente. Que o evento seja um sucesso, que seja o primeiro de muitos que venham por aí, que não seja feito só em novembro, dezembro, janeiro, enfim, que a classe negra de fato ela tome conta do que é de direito dela e do que foi tirado há muito tempo. Parabéns por esse dia e pela luta de vocês, você aí à frente. Enfim, eu acho que a gente pode igualar isso daí, a gente pode ser melhor, a gente pode ter uma cidade melhor, um convívio melhor, com a compreensão e todo mundo entendendo que todo mundo é igual. Obrigado. Eu agradeço novamente em nome do Conselho, do Compadecom. Lembrando que essa semana ainda teremos algumas ações, tá? Então a gente vai finalizar esse mês. Lembrando também aqui do lado do Gabriel que essas ações, ela tem um nome, né? É a Feira Afro, em parceria ali com a Secretaria de Educação, e recebe o nome da mãe do Gabriel, né? É importante, a gente está na 3ª edição, então ela já começou aí há 2 anos atrás, e isso é importante, entendeu? Para nossa história saber, entendeu? Que ela fez tanto pela gente, entendeu? Ela lutou tanto por toda a comunidade negra, e hoje ela tem esse reconhecimento, né? A gente luta para que esse reconhecimento seja em vida das próximas pessoas, né? Mas a gente sabe que a ancestralidade que ela nos trouxe fez a gente chegar até aqui. Entendeu? Então eu acho que é muito importante para nós aqui ainda novos, né, tá trazendo para essa população toda esse espetáculo tão lindo que foi esse mês todo. E aí vocês podem conferir nas redes sociais da NUAP, do Compadecom, tantas ações que nós podemos fazer, que a gente vai ainda realizar ainda durante esse mês todo de novembro. Obrigado, viu, Michel? Imagina, eu que agradeço. A gente vai passar algumas imagens no decorrer do evento que está acontecendo nesse sábado. Esse episódio está passando no domingo. Lembro você que amanhã, segunda-feira, às 8 da noite, a gente tem um episódio do podcast itinerante lá no Salim Mansur, com a galera falando dos problemas estruturais. Vai ser bem bacana. Quero agradecer todo mundo, agradecer mais uma vez o Gabriel, a Maraísa, e agradecer vocês que gostam do nosso conteúdo, que compartilham o nosso conteúdo. Faça, principalmente com esse episódio, cada vez mais. Um abraço a todos. Tchau.